Muito obrigado por estar acessando a este vídeo. O meu nome é Leonel Lacerda, eu sou investidor e também trader no mercado de ações. Vamos ao nosso estudo semanal, hoje 2 de julho. Esse estudo é com base no fechamento da última sexta-feira, 30 de junho. Ressalto que são apenas estudos e não recomendações. Vamos começar pelo gráfico do índice Bovespa e depois a gente olha alguns papéis. Com relação ao índice Bovespa, pessoal, observem que nós conseguimos romper no último pregão uma linha de tendência de baixa de curtíssimo prazo. Tá? Isso é importante porque indica que o índice Bovespa, se continuar subindo, já tem aqui nessa região 63.600 pontos, uma resistência de curtíssimo prazo. Se continuar subindo, o índice Bovespa tem tudo para buscar aquele topo em 64.200 pontos. Vejam que nessa região aqui também passa a média móvel de 72 períodos, essa linha vermelha mais forte. Então nós temos aqui nessa região de 64.200 pontos uma resistência significativa. Na minha opinião, no curtíssimo prazo, se a gente quer que o Ibovespa suba, volte a subir com consistência, tem que romper 64.200 pontos, porque aí tem tudo para buscar aquele topo lá em 68.000 pontos. A metodologia que eu uso na análise gráfica, ela pressupõe a identificação do pivô de alta. O que é o pivô de alta? Depois de uma onda 1, a gente tem um recuo. O conjunto dos candles forma uma onda 2, né, que é isso aqui, né, esse recuo, essa queda, e ele arma o pivô, esse movimento para cima. Tá? Se fizer isso aqui, aí sim o índice Bovespa volta a ficar interessante novamente, se armar esse pivô de alta aqui. Ok? Seria muito, muito interessante que o índice fizesse isso. Bem, vamos olhar agora, gente, vamos estudar esse gráfico. Caso o índice Bovespa volte a cair com força, ele encontra suporte onde? Bom, o suporte mais importante no curto prazo está aqui, ó, tá? Na região de 60.500 pontos, ok? Se perder 60.500 pontos, quem me acompanha aqui sabe disso, nós estimamos uma probabilidade de que o índice possa chegar até os 57.000 pontos, que é onde ele encontra o próximo suporte relevante no médio prazo. Eu vou estudar agora o gráfico de Petrobras, esse é o gráfico diário, Petri 4. Petrobras está chegando no momento da verdade. Por quê? Bem, o ativo fez o seu repique e está se aproximou já da sua média móvel de 21 períodos. Essa média móvel de 21 períodos, ela serve neste momento, ela se comporta aqui como uma resistência de curto prazo. Então é normal que aqui em 12,50 o papel encontre resistência e volte a cair, tá? Ou fique andando de lado, que também andar de lado, lateralizar, é uma forma de correção. Nesse caso, uma correção no tempo. Se o papel conseguir romper essa faixa de 12,50 e se o volume aqui embaixo aumentar, pode ser que Petrobras busque aquele topo anterior lá em R$13, tá? Esse topo aqui, ok? Não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que há uma chance disso acontecer. Se Petrobras voltar a cair, encontra suporte imediato aqui nessa região de R$12. Se continuar caindo, tem um suporte mais significativo lá embaixo, 11,60. Vamos estudar agora o gráfico de Vale 5, esse é o gráfico diário. Com relação a Vale, gente, vejam, armou aqui o que na minha opinião é uma onda 1, forte, e já encontrou resistência. Por que essa região de 27,20 é resistência? Porque aqui tem um topo, resistência, aqui tem outro topo, resistência. Então aqui é normal que o papel faça uma realização, tá, gente?
Essa realização não precisa ser com queda, ela pode ser também andando de lado. Tá? Depois de andar de lado alguns dias, no rompimento de 27,30, o papel pode buscar aquela região de 28,86, esse topo anterior aqui, ó. Tá? Fica bem interessante caso rompa 27,30. Agora, se o papel voltar a cair, até onde que ele pode cair? Estatisticamente, em termos de probabilidade, até a média móvel de 72 períodos, que nesse caso comporta-se como um suporte, R$ 26, e depois a média móvel de 21 períodos, essa linha vermelha mais fraca, também comporta-se como suporte, 25,34. Tá? Para quem gosta de utilizar Fibonacci, o nosso amigo Fibo vai dizer que a queda, se houver, ela estatisticamente, geralmente, vem até metade da onda 1. Então temos aqui a onda 1, a metade é essa região aqui, 25,40, pertinho já da média móvel de 21 períodos. Então, se o papel recua, quando arma o pivô, quando ele volta a subir, aqui nessa região pode ser um ponto de compra para quem tem um perfil mais agressivo. Para quem tem um perfil menos agressivo, um ponto de compra é só e somente só no rompimento desse topo. 27,30, como eu falei. Tá? Bem, gente, essa é a minha visão para a Vale 5. Se você tem uma opinião diferente, respeito a sua opinião. Tá? O meu único porém aqui nesse papel é que essa subida aqui, parte dela ocorreu com queda de volume. Isso é uma divergência. Tá? É importante que quando o papel suba, ele suba com aumento de volume, porque o volume é que justifica uma possível nova tendência de alta. Então, gente, é importante ficar atento ao volume. Eu costumo comprar papéis que armem o pivô de alta só e somente só quando o volume aumenta. Se o volume não aumenta, eu aporto menos capital nessa compra, para fins de manejar o risco. Tá? Mas essa é a minha visão. Se você tem uma visão diferente, respeito sua visão. Na semana que passou, eu recebi um e-mail com uma pessoa me pedindo para eu estudar o gráfico de CEMIG. O estudo que eu fiz foi com base no gráfico de 60 minutos, e eu quero compartilhar esse gráfico com vocês, que eu achei um gráfico que pode começar a ficar interessante. Bem, eu assinalei aqui que esse papel iria enfrentar nessa região aqui uma resistência. De fato, né, o papel subiu e aqui enfrentou uma resistência, voltou a cair. Normal, está aqui andando de lado, lateralizado, tá, gente? O que eu digo para vocês prestarem atenção é que se esse papel armar aqui um pivô de alta, voltar a subir, e se romper essa região aqui, 8,35, é um papel que pode ficar muito interessante, principalmente se o volume aqui embaixo aumentar. Porque se o volume aumentar, CEMIG pode fechar o gap e buscar aquela região aqui, ó, gente, tá? 8,80. Por que 8,80? Porque 8,80 era onde o papel estava antes daquele fatídico dia 18 de maio. Se esse papel rompe 8,35, volume aumentando, ele tem tudo para terminar de fechar esse enorme gap. Vejam que o gap já está quase que 50% fechado, né? Eu vou agora estudar alguns papéis do setor siderúrgico. Vamos começar por Usiminas. Tá? Usiminas fez aqui um novo fundo, lançou uma onda 1, fez o teste de fundo, onda 2 para baixo, onda 2 complexa, né? E depois lançou uma onda 3 para cima, muito bonita. Rompeu aqui esse topo e subiu forte. Nesse momento, para quem não está no papel, para quem não está comprado, é hora de comprar? Bem, para quem faz um adequado manejo de risco, não. Por quê? Porque a média de preço está aqui e o preço está aqui em cima. Olha o risco que é comprar esse papel neste momento. Então, para quem faz um adequado manejo do risco,
não vai entrar. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai esperar um recuo do papel, uma queda, ou vai ficar esperando o papel consolidar por alguns dias. Quem quer muito entrar em Usiminas tem como chance olhar o gráfico de 60 minutos que está aqui na tela. Então, se esse papel recuar até a região de 4,50 ou até esse suporte aqui, né, no gráfico de 60 minutos em 4,48, e se cair, depois de cair, ele voltar a subir, é um ponto interessante para se posicionar no papel. Eu gosto mais de operação de swing, então para isso eu olho o gráfico diário. No gráfico diário, esse papel necessariamente tem que fazer um recuo, e eu vejo suporte nesse papel, suporte relevante, no gráfico diário só em 4,13, 4,14. Tá? Eu não estou dizendo que vai cair até lá. Estou dizendo que a média móvel tem que se aproximar do preço do papel. Então, nesse momento esticado demais, para quem faz manejo de risco, está ruim de entrar. Vejam que o papel está em um momento de uma região de resistência. Então aqui ele tem tudo para fazer uma realização aí nos próximos dias e permitir que quem não entrou ainda possa entrar no papel. Vejam que nos últimos dias o volume já começou a cair um pouquinho. Tá? Tem todos os indícios de que pode haver uma realização. Vamos olhar agora CS, vamos olhar Metalúrgica Gerdau. Depois eu olho CSN. Goal 4. Aqui está o gráfico diário de Goal 4. Mesma coisa, né, gente? Esse papel, agora, quem não está nele, é momento de comprar? Comprar agora é muito arriscado, porque a média do preço está aqui, o preço do papel está aqui. Tá? Esse afastamento da sua média é o risco. Então tem que esperar o papel recuar. Tá? Se ele recuar, até onde que ele pode vir, Leonel? Bem, esse papel pode vir até a região de 4,85. Aqui ele pode encontrar um suporte, porque foi topo lá em maio. Né? Então, se ele recuar até essa região e pivotear e voltar a subir, pode ser uma região de entrada. Tá? Ou o papel pode também recuar no gráfico diário até as médias, né? Até a região de 4,50. Tá, gente? Se esse papel recua e pivoteia, fica muito, mas muito interessante no rompimento desse topo aqui, ó, R$5. Tá? Mas isso é para quem olha swing trading. Quem quer fazer uma operação de curtíssimo prazo pode olhar o gráfico de 60 minutos, gráfico de hora em hora. Observem que nesse tempo gráfico, esse papel já está fazendo uma correção no tempo, né? Ele está andando de lado, lateralizado. Tá? Tem suporte aqui nessa região de 4,85. Então, vindo até 4,85, se voltar a subir, fica interessante para montar uma posição. Tá? Vamos ver CSN A3. Vamos olhar o gráfico diário. Aqui está o gráfico diário de CSN. Vou só melhorar um pouquinho aqui esse gráfico. Vejam que o papel fez um novo fundo, tá? Lançou uma onda 1 e agora está fazendo o que? O teste de fundo está fazendo uma correção. Se continuar caindo, encontra suporte imediato em 6,50, 6,54. O que tem que prestar atenção em CSN? Para quem trabalha com a metodologia dos pivôs e a teoria das ondas, a gente vai esperar o papel subiu, onda 1, teste de fundo e pivotear, fazer esse eixo aqui. Ó. O conjunto dos candles forma um eixo. Se formar esse eixo e romper 7,31, esse topinho, o papel tem tudo para buscar 7,86 e depois 8,18. Agora vamos olhar o gráfico de GGBR4, Gerdau, esse é o gráfico diário. Observem que o papel sentiu aqui uma resistência desse topo anterior e o que está acontecendo? Está caindo, ok? Essa realização não precisa ser com mais queda. Ela pode simplesmente, o papel pode ficar lateralizado, que é uma forma de
realização no tempo. Então, se esse papel cair, né, gente, ele encontra suporte. Aqui está numa região de suporte, basicamente, né, R$10. Suporte na média móvel de 72 períodos. E se continuar caindo, ele encontra um outro suporte em 9,75. O que eu vou ficar de olho nesse papel? Vou ficar de olho se ele fizer um pivô para cima, se ele fizer o eixo, tá? Porque aí ele tem tudo para buscar essa região aqui, ó, lá deixado em abril, aquele topo deixado em abril, na região de 11,20, tá? Mas para isso tem que armar pivô de alta, e no rompimento desse topo aqui é que se dará a minha compra, caso o papel faça esse movimento. O Daniel Camargo pediu que nós estudássemos o gráfico de Rumo 3. Aqui na tela está, então, Rumo 3. O ticker é Hail3, esse é o gráfico diário. Com relação a Rumo 3, já encontra resistência imediata aqui em 8,70. Ou seja, aqui 8,70 ele pode bater e voltar a cair. Okay? Se vencer essa resistência, ele já encontra outra resistência em 8,93. Tá? Se vencer o 8,93 e continuar subindo, pode buscar aquele alvo, né? 9,14. Tá? Tem que tomar cuidado com esse papel no manejo de risco, porque quando ele sobe forte, quando ele cai forte. O papel com beta muito alto, então tem que manejar bem esse papel na carteira. Vamos olhar agora os bancos. BBAS3, Banco do Brasil. Aqui está o gráfico diário de Banco do Brasil. Esse papel já começa a enfrentar resistência imediata aqui na região de 27,10. Por que ele enfrenta resistência em 27,10? Porque por aqui passa a média móvel de 21 períodos, a linha vermelha mais fraca. Caso ele rompa essa resistência, bem, ele tem chances de ir até esse topo anterior, lá em 29,90. Tá? Mas esse papel vai ficar, na minha opinião, interessante se ele sobe, encontra resistência, recua e volta a subir, armando o pivô de alta, o que é assunto para daqui a vários pregões. Nos bancos do índice Bovespa, um gráfico muito melhor é o de Itaú, ITUB4. Deixa eu só apagar esses desenhos aqui. Veja que ele é um gráfico muito melhor, porque ele já está rompendo uma região de resistência em 36,75. Ainda não rompeu, mas está rompendo. Se romper, ele encontra uma resistência imediata aqui em 37,36, ou seja, pode bater aqui e voltar a cair, recuar um pouco. Agora, se ele romper 37,36, a resistência da média móvel de 72 períodos, tem tudo para fechar o gap. E aí, gente, ele vai rapidinho lá para a região de R$40 de novo, que é o topo antes daquela enorme queda em 18 de maio. Por isso que é um gráfico mais interessante. O que na minha opinião, ele precisa aumentar? O volume aqui embaixo. Observe, o volume aqui embaixo está caindo. Ó. Esse volume tem que aumentar, porque aí eu vou acreditar que ele vai romper com força e fechar o gap. Mas é um gráfico interessante, vale a pena colocar no radar. Vamos agora olhar o gráfico de BBDC4. Vamos apagar esses desenhos que tem aqui. Vejam que BBDC4, Banco Bradesco, esse é o gráfico diário, tem uma situação parecida com a de Itaú. Tá? O papel subiu forte e está rompendo, começando a querer romper essa resistência forte aqui em 28,22. Tá? Se ele romper 28,22, ele encontra uma resistência de curtíssimo prazo, na minha opinião, na média móvel de 72 períodos, em R$ 28,58. Se romper essa região, tem uma alta probabilidade de fechar o gap e voltar àquela região do topo anterior, lá em maio, antes daquela queda brusca do dia 18 de maio. Ou seja, tem tudo para buscar os R$ 31,70. Tá? Para isso, o que esse papel precisa fazer, na minha opinião, para que eu acredite que ele vai subir
e fechar o gap. Tem que aumentar aqui embaixo o volume. O volume, na verdade, tem caído nos últimos dias, tá, pessoal? Então, ele precisa aumentar o volume e mostrar que vai romper essas resistências aqui, tá? Nessa região de 28,58, 28,60. Pessoal, por hoje era isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, entrem em contato comigo por e-mail. Se quiserem pedir um papel, o meu e-mail também está à disposição. Apenas digam se é para comprar ou para vender. Muito obrigado pela atenção de todos e uma ótima semana.